André, São Paulo, Brasil. Está no ar Gente que Fala, o melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade ABCOM. Olá, ouvintes, internautas, boa tarde, bem-vindos ao programa Gente que Fala. Eu sou o Mauro Friesman, nós estamos na Rádio Trianon AM 740 em São Paulo e também pela Rádio Universal AM 810 de Santos. Estamos também ao vivo nas redes sociais, pelo Instagram, @programa Gente que Fala, e também na nossa fanpage, facebook.com/programa Gente que Fala. Visite o nosso blog, gentequefala.com.br e participe pelos telefones 3289-3580 ou 5052-5555. Eu começo apresentando aqui os nossos convidados de hoje, para você que nos acompanha pelas redes sociais. Aqui à minha esquerda, a subtenente PM Vera Lúcia Rocha, da 4ª Companhia do 8º Batalhão da Polícia Militar Metropolitana, o capitão PM Ricardo Muramoto, comandante da 4ª Companhia do 8º Batalhão da Polícia Militar Metropolitana também. À minha direita, o coronel PM Rogério Bernardes Duarte, presidente da Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros da Polícia Militar, a Fundabom, e o coronel PM Wilson de Oliveira, diretor administrativo da Fundabom. Muito obrigado pela presença de todos neste programa Gente que Fala. Sejam bem-vindos. Muito obrigado. Obrigado. O policiamento comunitário, programa adotado pela Polícia Militar de São Paulo desde 1997, visa a maior integração do policial militar com a comunidade, proporcionando uma maior participação do cidadão, tanto na segurança quanto na prevenção local. Subtenente Vera, como é que funciona na prática este programa adotado pela PM em 97, que já tem 22 anos? Não, posso... Vamos lá, como funciona na prática? Vamos fazer um balanço desse período de atividades. Então, realmente, a gente precisa muito da comunidade para nos ajudar, né? Então é fundamental, melhorou muito após 97, essa participação da comunidade, né? A polícia, ela tem um efetivo, ela tem as viaturas, entretanto, ela não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, a comunidade se torna uma aliada nossa, tá? Ela é os nossos olhos, não é? Então, realmente, essa integração da comunidade local com a Polícia Militar é extremamente importante para o êxito da Polícia Militar, né? Então, realmente, os resultados são excelentes e isso aí vai continuar, assim, por muito tempo, né? Não tem como a sociedade se distanciar da polícia, né? A sociedade de bem precisa estar junto da polícia, ajudar a polícia, né? Porque realmente a comunidade que sabe ali dos seus problemas, os vizinhos, né? Depois a gente vai falar sobre vizinhança solidária, mas a participação, o policiamento comunitário é simplesmente fundamental. Tá? A população tem consciência dessa necessidade, dessa aproximação com a Polícia Militar, porque é ela que tem a verdadeira realidade ali do local, do bairro, para levar as informações sobre criminalidade e violência para a polícia. Sim, tem a gente, porque são mais de 20 anos, né? Então a comunidade percebeu realmente que esse apoio dela é muito importante, né? Nos ajuda, assim, demais, e ela tem essa noção, e ela sabe da responsabilidade dela, né? Da sociedade, da comunidade local, que sabe que a gente não consegue, né, agir sozinho. Então é fundamental realmente a participação, e comunidade, né, quero dizer, a comunidade sabe muito bem disso e nos ajuda. O cidadão de bem ajuda a polícia. Quem não gosta da polícia é bandido, né? Mas o cidadão de bem, a Vera está à frente disso, né? Ela sabe, há muito tempo já trabalha com isso, e a comunidade gosta muito da polícia, tá? Gosta muito da polícia e ajuda a polícia, tá? Subtenente Vera, desde 97 no policiamento comunitário ou chegou depois? Não, eu fui convidada a trabalhar na base comunitária de Vila Formosa há 5 anos só, mas do policiamento ostensivo eu já trabalho, já tenho uns 15 anos, né, juntando aí com 5 anos aí de policiamento comunitário.
E dentro da base comunitária, a gente desenvolve alguns programas, dentre deles aí o programa Vizinhança Solidária, que é o que vem ajudando bastante aí a reduzir os indicadores criminais da companhia. Esse programa de Vizinhança Solidária, ele tem um objetivo aí de integrar, né, a polícia e a comunidade, buscando aí a conscientização dos moradores de que a solidariedade entre eles, entre os vizinhos, é uma ferramenta, assim, fundamental para o nosso policiamento aí do nosso dia a dia. E essa pergunta que eu fiz para o capitão agora, essa questão da conscientização. Conscientização. Esse trabalho é feito pela polícia para que a população tenha a noção exata dessa necessidade da parceria. A gente promove, né, reuniões de mobilização social, e a gente busca nessas reuniões que eles têm que interagir entre eles. Os vizinhos, hoje em dia, a vizinhança, ela não sabe quem é o morador da direita, não sabe quem é o morador da esquerda, quem mora à sua frente, que carro que o pessoal entra, costuma sair, o dia a dia dos seus vizinhos, eles não têm essa noção. Então, nessas reuniões aí de mobilização que a gente faz no bairro, ajuda bastante os moradores. Tem até um caso engraçado, se eu permitir. Logo no início, na rua Jacaracanga, quando a gente foi fazer esse programa, esse trabalho, né, de vizinhança solidária, haviam 2 rapazes e eles foram nessa reunião de mobilização. E os 2 moravam na mesma torre do prédio. E eles trabalhavam no centro, na área centro, e no mesmo prédio comercial, e aí eles chegaram na reunião e falaram, nossa, mas você não trabalha lá no prédio comercial X lá? Ele falou, não, trabalho, eu também trabalho, aí, nossa, aí começou uma amizade até para mais lá entre os 2 lá, né, começaram a interagir mais. É o grande exemplo do que você destacou agora, quer dizer, as pessoas não sabem do vizinho do lado, do vizinho da frente, sabe, de repente vai lá e descobre que trabalha no mesmo lugar. Que trabalha próximo, às vezes, né, tem até a mesma profissão, então, essa interação deles lá, então a gente procura promover aí nessas reuniões aí de mobilização. Você falou da Vila Formosa, essa base, fica onde essa base exatamente? A Praça Sampaio Vidal, no bairro de Vila Formosa. Sim. Dá para traduzir em números os resultados desse policiamento comunitário ao longo desse tempo? Vocês conseguem ter esses números agora, não? Então, na verdade, não tem como separar o policiamento do policiamento comunitário. Então, tudo é policiamento comunitário. A polícia, ela trabalha com esse policiamento comunitário desde 97, e tudo que fazemos, todos os resultados, eles são do policiamento comunitário. Né? É óbvio que tem algumas atividades de polícia, alguns programas, força tática, mas não deixa de mesmo a força tática, o mesmo policiamento de choque, né? O policiamento montado, né? O regimento 9 de julho, é policiamento comunitário. Né? Então, todo o resultado da polícia é policiamento comunitário. Coronel Duarte, o policiamento comunitário é uma realidade em toda a cidade de São Paulo, em todos os bairros, no estado, como é que isso está? É uma prática em todo o estado de São Paulo, né? Até porque a Polícia Militar está inserida em todos os municípios, né, do estado de São Paulo, e é uma filosofia de trabalho, né? Então, como disse o capitão Moramoto, né, o próprio desempenho, né, da atividade de policiamento ostensivo, ela é essencialmente uma atividade comunitária, né? Porque tem a interface com a comunidade, né? A polícia sempre busca ajudar as pessoas, né, no sentido de coibir alguma infração. Então, ele está inserido, né, dentro da atividade policial e, digamos, praticado em todo o estado de São Paulo. Tem desafios, não é isso? É um trabalho sempre difícil. Quais são os obstáculos mais complicados de serem superados? A polícia, ela sempre lida com conflitos. E tem esse tratamento direto, né, com as pessoas, né? Então, acho que a grande dificuldade na atividade policial é exatamente essa questão de lidar com conflitos. Eu acho que é o mais difícil, né? Até por isso que o policial militar tem que ter todo um pendor para isso, né? E todo um desprendimento, né? Porque é uma atividade que provoca um desgaste físico, né? Eventualmente tem que estar numa atividade, tem que correr atrás de um bandido, né? Exige até a questão física também, né? Trabalho de dia, trabalho de noite, né? Então mediante escala de serviço. Então é um trabalho assim
que não tem uma regularidade, né, em termos do que é rotineiro. É uma atividade que tem surpresas, né, a todo momento. Então isso envolve também um grau aí de estresse também na própria atividade. Coronel Wilson, o que a gente verifica hoje em dia, até com o auxílio da tecnologia, o que é bastante importante para o trabalho do policiamento, as pessoas fizeram grupos de WhatsApp, enfim, trocam informações. Isso também facilita para vocês nessa hora do policiamento comunitário, não? Mauro, eu primeiramente eu gostaria de agradecer o convite de estar aqui, né, para participar do programa. Com relação ao policiamento comunitário, realmente você falou que nós vivemos hoje eu entendo hoje como um paradoxo. Se por um lado você tenha mais acesso à comunidade por meio de redes sociais e uma comunicação mais direta, por outro lado também nós estamos todos aqui presenciando uma época de um antagonismo, de uma espécie de fla-flu ideológico que acaba prejudicando até a comunicação dos órgãos que hoje são do Estado, como é a polícia, como é o bombeiro, com a comunidade, porque as redes sociais ajudam, sem dúvida, deve ter ajudado, mas, por outro lado, também trouxe à tona essa faceta aí de todo mundo pode dar a sua opinião, e as pessoas fulminam uma atitude, uma pessoa, um evento, às vezes sem conhecer, sem saber o que aconteceu, e a polícia é muito vítima disso, né? Um ato, uma ocorrência, como o Duarte falou aqui, a polícia lida muito com conflito, administrar conflito, isso é uma coisa muito difícil. Você administrar um conflito, você tem que você não pode estar do lado de um nem de outro, mas cá entre nós, às vezes é difícil você não tomar partido. A gente é ser humano, né? Então eu pego um menor com um estilete no pescoço de uma mulher no trânsito, ele é preso, aí chega a polícia, as pessoas querem bater nesse menor, a polícia não pode deixar bater no menor. Não é? Então veja como é difícil, mas você mesmo, aposto que o policial é um ser humano também, tem vontade de fazer aquela justiça que, às vezes, a legislação, a estrutura não faz. Eu costumo falar que o trabalho de polícia, ele difere um pouco do trabalho do bombeiro, né? O bombeiro, a gente sempre vai lá, e quando a pessoa está passando uma necessidade, ou é um risco de vida, ou é um patrimônio dele que está sendo uma tragédia, afetado e tal, e aí é mais fácil. Por incrível que pareça, o bombeiro corre risco, tem atividade, é muito mais fácil você chegar numa situação dessa do que você ter que apartar uma briga de trânsito, eu acho. Eu vi muito tempo no bombeiro e eu preferia mil vezes ir para um incêndio, que eu chego lá para ajudar, eu sei o que tem que fazer, todo mundo sabe o que tem que fazer. Eu já fui em incêndios, em ocorrências, em favelas, desmoronamento de casa, a casa caiu por causa da chuva, e a gente vai lá e ninguém pensa em risco de bandido, coisas assim que, sabe, de crimes, Agora o policial, ele vai lá para ajudar também, ele vai para ter a face do Estado lá, a mão do Estado, o braço do Estado, para apaziguar o conflito. Isso é muito difícil de fazer. Eu acho que o programa de polícia comunitária, a gente conhece há muito tempo, né? Foi um avanço, a polícia percebeu que ela precisava conversar com a comunidade, ouvir o que a comunidade quer, ouvir qual é a necessidade e quebrar um pouco aquela barreira do policial como um repressor, né? Agora, a polícia tem que reprimir também, porque isso faz parte da força do Estado, da lei, da vida em sociedade, né? Agora, a maior parte do tempo a polícia não vai reprimir, a polícia é para ajudar. Então, ela, como ela disse aí, conhece quem mora lá, o movimento estranho, previne o crime, faz as pessoas entenderem que o policial sozinho não vai resolver todo o problema de criminalidade. Então, essa filosofia, como foi falado aqui, ela foi implantada aí há uns 20 anos atrás, mais de 20 anos, e ela procurou aproximar a polícia da sociedade. E hoje em dia, com a comunicação rápida, ficou melhor, sem dúvida. A comunicação, neste ponto, a tecnologia veio para facilitar bastante. Agora, chamou a atenção que você destacou, Coronel Wilson, no início da sua fala,
essa coisa do fla-flu ideológico. Né? Então, de um lado, partidários de um, do outro, partidários do outro, Isso. e isso tem gerado muito conflito. Quer dizer, em que medida a própria segurança pública acaba se comprometendo, acaba sendo comprometida com esse tipo de nós contra eles. Eu acho isso a pior coisa. Há um tempo atrás, eu já achava que uma certa ideologização da segurança pública. Segurança pública não tem nada a ver com ideologia. Essa semana mesmo, ontem, um pedófilo foi preso na Faculdade de Filosofia da USP, que era aluno lá, né? E a faculdade questionou a presença da polícia dentro da universidade, como se a polícia tivesse ido lá para tratar de uma coisa ideológica, uma repressão, uma opinião que não tem nada a ver, não é? Então, só para dar um exemplo, esse caso que aconteceu aqui em São Paulo... Isso foi ontem, né? Foi ontem, é uma ideologia... tornar a questão de segurança pública uma questão ideológica. Não é ideológica. Por isso que eu, às vezes, até... Eu peço perdão porque... Eu tenho que pedir perdão porque às vezes eu falo as coisas e tudo que a gente fala hoje ou é racismo, ou é preconceito, ou é... E não é assim. A polícia foi em busca desse aluno lá na Universidade de São Paulo porque sabia que ele estava em aula. Sim, era um criminoso comum. Qual é o problema, né? A polícia não estava lá para impedir uma difusão de ideias ou impor uma posição ideológica. Estava para prender um criminoso. Sabe? É uma coisa assim que, né, parece maluco. Se a gente sair um pouco fora dessa situação de ir para o lado A ou para o lado B, né, só uma questão de vida em sociedade, fica até difícil de entender. E não importa o lado A ou o lado B. O que importa é que na hora que a criminalidade acontece, na hora que o bandido aparece, na hora que acontece um caso de violência, quem chama? A polícia. A polícia tem telefone, é um 90. Exatamente. Então, a polícia tem que ter esse respaldo. A polícia é aquela proteção social, né? Aquela última proteção social. Mas realmente é uma atividade muito difícil. Eu tiro o chapéu para os policiais que estão todo dia aí administrando esses conflitos, às vezes tomando cacetada, porque eventualmente pode acontecer um excesso. Pode acontecer, porque somos seres humanos, né? Mas tomar o excesso como regra, que não é verdade, né? E também trazer para o lado ideológico. Eu já estou aposentado, né? Mas eu nasci nos anos 60. Eu não tenho nada a ver com... Quando eu entrei na polícia militar, na academia, eu não tinha nada a ver com ditadura. Eu não tenho nada a ver com ditadura. Eu estava lá para servir a população, não com ditadura. Sabe, isso nunca entrou na minha cabeça como que a pessoa pode trazer para esse lado de discussão ideológica uma atitude que é de Estado, que é de... controle social, que é de uma malha de proteção da sociedade. Agora, a questão da polícia comunitária também, Mauro, a gente tem hoje a questão da vigilância solidária, né? A vizinhança solidária. Desculpa, né? E, então, isso trouxe uma participação muito grande da comunidade, né? Até para ajudar o próprio policiamento. Porque a polícia está em todo lugar, está em todos os municípios, como eu falei, mas ela não é onipresente, né? Quem conhece... a movimentação das pessoas, né, naquela comunidade, naquele bairro, né, são as pessoas que moram, né, que residem, que trabalham naquela localidade. Então, a informação que um cidadão desse traz, né, para ajudar o trabalho da polícia, ele é vital para o próprio fortalecimento dessa filosofia de trabalho que é a polícia comunitária. Olha, hoje o programa A Gente que Fala preparou uma surpresa para os ouvintes, para os internautas, para quem nos acompanha pela rádio Trianon AM 740 e também pelo Instagram e pelo Facebook, que é o seguinte: lançado recentemente, o livro Éramos 20, a história do Corpo de Bombeiros de São Paulo, resgata por meio de imagens a memória da corporação, traçando um paralelo com a história de São Paulo. O livro destaca imagens de viaturas de 1911, memórias da época de 1930 e grandes incêndios que ocorreram na cidade, não é isso, Coronel Duarte? Antes de o senhor falar a respeito dessa edição, desse trabalho, nós vamos sortear, então, entre os ouvintes e os internautas, um exemplar deste livro, o Éramos 20, que conta a história do Corpo de Bombeiros de São Paulo, e para você participar, ouvinte internauta, você pode ligar para 3289-3580 ou deixar sua mensagem lá na nossa fanpage no Facebook, na página do programa,
que é o programa Gente que Fala. E no final do programa a gente vai dar o nome do ganhador desse exemplar, portanto, do livro Éramos 20. Vamos lá então, Coronel. O livro, o título já começa por uma questão interessante, né? Por que éramos 20, né? Porque exatamente quando o bombeiro começou, ele começou com 20 integrantes, na chamada Seção de Bombeiros em 1880, então há 139 anos. Na canção da Polícia Militar nós temos lá os 130 de 31, que eram 100 homens de infantaria e mais 30 de cavalaria, que hoje é a Polícia Militar, conhecida Polícia Militar. E no caso do bombeiro, em 1880, quando ele foi oficialmente criado, 20 homens que deram início a essa atividade. Hoje a gente tem quase 9 mil bombeiros em todo o estado de São Paulo, atuando no Corpo de Bombeiros. Então, a primeira questão interessante é o título, né? Éramos 20. Então, o início do bombeiro realmente eram 20 pessoas, né? E hoje são quase 9 mil bombeiros, né? Homens e mulheres, que trabalham aí diuturnamente para atender toda a população do estado de São Paulo, todas as pessoas que transitam no estado de São Paulo, né? E o livro traz questões interessantes aí, né? Grandes ocorrências, né? O bombeiro sempre foi marcado, né, a sua história por grandes participações em infelizmente, grandes tragédias. Então nós temos aí, inicialmente, um incêndio no Lago do Rosário, ali, né, hoje é a Rua 15 de Novembro, bem no centro da cidade. Então foi um incêndio de armazém e dali começou toda a discussão, né, e toda a defesa em se criar uma corporação exatamente para atender esse tipo de situação, esse tipo de emergência. E o que deu, na verdade, foi, digamos, a gota d'água, né, para criar o Corpo de Bombeiros de São Paulo, foi um incêndio na biblioteca do Lago São Francisco, né, onde funcionava ali também um convento, né, e então, em função disso, aí realmente houve todo um clamor da sociedade à época para se criar o Corpo de Bombeiros. Então, ele foi criado em 10 de março de 1880, né, então, 10 de março agora ele completou 139 anos. Então, o livro ele aborda muito essa questão das grandes ocorrências, né? A partir da década de 90, nós tivemos uma grande evolução em termos de aquisição de viaturas, de equipamentos importados. Foi um marco bastante interessante também na história do bombeiro. A atuação do resgate, né, que hoje é um serviço bastante assim, importante, né, na corporação. E, na verdade, hoje é o que tem, em termos de atendimento, né? O que o bombeiro mais faz hoje é resgate, no seu dia a dia. Qual é a maior ocorrência do Corpo de Bombeiros, que o Corpo de Bombeiros considera como sendo a maior de toda a sua história? Eu acredito que os dois grandes incêndios da década de 70, né? Os incêndios no Joelma e Andraus são os mais marcantes. Um divisor de águas, em termos de legislação, principalmente, né? Para você ter uma ideia, a cidade de São Paulo, ela seguia o Código de Obras de 1929, que era o chamado Código Saboia, que dava as regras para que as edificações tivessem os equipamentos, e o edifício Joelma, por exemplo, a escada não era protegida, então morreu muita gente porque não conseguiu sair, né? Então, os dois incêndios realmente foram na mudança de legislação, de equipamentos. A gente está no estúdio agora, eu já vi ali, tem saída de emergência, tem extintor, a gente agora entra e já fica olhando essas coisas, né? Que foi um resultado da mudança desses dois grandes incêndios, foram emblemáticos, influenciaram na mudança de legislação, para transferir um pouco para as pessoas também a responsabilidade de construir uma edificação e colocar lá os equipamentos de proteção contra incêndio, né? Que hoje, nos dias de hoje, é o decreto 63.911, que é o que está em vigor, né? Que diz o que a edificação tem que ter para que ela possa ser habitada, para que possa funcionar como uma rádio, como um comércio, Então, essa legislação, a partir dos anos 70, ela foi evoluindo, né, e foi consequência desses dois grandes incêndios, por isso que eles são considerados assim, emblemáticos. De águas, né? De lá para cá, muito foi modificado em termos de legislação. As empresas, acho que também passaram a ter um outro olhar a respeito disso, criaram brigadas de incêndio. Isso tudo decorrente da legislação que foi sendo
implementada, né? E... Claro, outras ocorrências acabaram acontecendo, teve o Grande Avenida. Teve... Sim. Isso foi característico na década de 80, né? Os Sim. incêndios na Avenida Paulista. Sim. Então nós temos um grande incêndio no edifício Grande Avenida, que na verdade foi vítima de incêndio por 2 ocasiões, né? E nós tivemos um grande incêndio no edifício da CESP, ali na esquina praticamente com a Rua Augusta. Sim. Também uma ocorrência bastante marcante, né? Então, ficou muito assim característico também esses incêndios, né? Digamos, no corredor da Avenida Paulista na década de 80. E agora, lamentavelmente, esse na Avenida Rio Branco, o prédio ocupado que acabou desmoronando. Aí a gente vê que só a legislação não adianta, né? O prédio lá, por exemplo, estava invadido, então, obviamente, não tinha os equipamentos que a lei exige que tenha, não tinha manutenção que a lei exige que tinha, e não tinha o pessoal dedicado a tirar, né? Então, não é só a lei que vai resolver, né? A lei, ela ajuda, mas tem que ter uma conscientização, né? Eu fui recentemente para a Europa, para a Inglaterra, e eu fico impressionado lá como as pessoas têm a consciência do risco, e não precisa o poder público impor as exigências e nem fiscalizar a exigência lá, né? E aqui a gente está longe disso. Aqui é lógico, a nossa sociedade é assim, né? Não tem como. Então lá a gente ainda tem que criar uma cultura, que é por isso que a fundação aqui que nós estamos representando trabalha com isso, como difusão de cultura de segurança contra incêndio. É um órgão que trabalha para isso, né? Para difundir, para fazer que a população também colabore. E não só o poder público por meio do bombeiro e vá lá e fiscalize se a pessoa instalou realmente os equipamentos que a lei obriga que ela instale. Muito bem, então para reforçar aqui com os nossos ouvintes e internautas, a Fundabom, que é a Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo, lançou o livro Éramos 20, que conta a história do Corpo de Bombeiros, resgata por meio de imagens a memória da corporação, traçando um paralelo com a história de São Paulo, destaca imagens de viaturas, memórias da época de 1930, grandes incêndios que ocorreram na cidade. Estamos sorteando hoje entre os ouvintes e os internautas um exemplar deste livro. Para você concorrer, 3289-3580, deixa a sua mensagem, deixa a sua curtida lá na nossa página no Facebook, Programa Gente que Fala. Agora vamos falar de vizinhança solidária. Tornou-se lei há alguns meses aqui em São Paulo o programa Vizinhança Solidária, que prevê que os moradores tenham um contato mais estreito com a PM, trocando mensagens por aplicativos de celular ou pelo próprio telefone, que eu já toquei aqui nesse assunto uns minutos atrás, né? Subtenente Vera, como é que está esse trabalho? Qual que é a diferença entre vizinhança solidária e o policiamento comunitário? São coisas que se encontram, se entrelaçam, são coisas diferentes? O objetivo dos dois é aproximar, né, a polícia e a população, né, a comunidade e a polícia, elas têm que caminharem juntas. Então, dentro desse programa aí de vizinhança solidária, nessas reuniões aí de mobilização, a gente, os próprios moradores, a gente auxilia para que eles se comuniquem entre si. Essa comunicação eles acabam fazendo através do grupo de WhatsApp que eles criam, né? Cada um, eles lá na reunião, lá eles trocam lá o telefone. E nesse grupo de WhatsApp, um morador do começo da rua vê um indivíduo suspeito, alguma coisa que fuja lá do normal, e ele acaba jogando no grupo, e quem está lá no final da rua acaba vendo, né, que no começo tem algum indivíduo suspeito, algum morador, ou ele mesmo, ele próprio lá, acaba ligando o 90 e a gente acaba atuando, abordando, ou fazendo o que tiver que ser necessário lá. Tem a tecnologia, não só do WhatsApp, mas hoje praticamente todos os imóveis, né, capitão, tem câmeras gravando o entorno, enfim, tudo isso para facilitar o trabalho da polícia numa investigação, né? Claro, ninguém quer que ocorra a tragédia, mas acontecendo, são materiais que vão ajudar muito a polícia. Na prática, essa vizinhança solidária, ela é dessa maneira, né? Os moradores, os vizinhos, eles criam um grupo, né, no aplicativo, desculpe, e aí dentro desses vizinhos, dessas pessoas, dentre eles, existe um vizinho, né, uma pessoa que tem o telefone do policial, o telefone pessoal do policial,
além de ligar o 90, ele tem o telefone do policial que faz o policiamento naquela região dele, que eles moram, né? Então, qualquer atitude suspeita, né? Qualquer pessoa que não seja ali daquele bairro, né? Porque não tem pessoa suspeita, a atitude da pessoa suspeita. Então, a gente fala isso na reunião, explica para eles também, e aí, eles visualizando essa pessoa em atitude suspeita, um desses moradores, que não todos, né? O policial não está inserido nesse grupo de WhatsApp, mas um desses vizinhos tem o telefone do policial, que seria o tutor, né? A gente chama de tutor. Então, esse vizinho que está inserido no grupo, ele avisa o policial, ele liga para o policial no telefone pessoal dele e avisa dessa situação. E também liga o 90, né? Mas, quer dizer, se tornou assim muito próximo o policial, porque exatamente o cidadão ele tem o telefone pessoal, né, o celular pessoal do policial, né? Então, é assim, é óbvio que a gente explica nas reuniões que não é para o cidadão atuar, né? Que nem em filme que eles se juntam e vão prender o ladrão, em que pese a lei diga que todos podem prender, mas a polícia deve, então eles não devem prender. Então, o que a gente pede é isso, a gente explica quais são as atitudes, a gente, né, como a Vera disse, eles se conhecem, né, muitos deles não se conheciam, e um fica tomando conta do outro. Um vizinho toma conta do outro, e quando houver essa atitude suspeita, um deles avisa o policial, né? Então é um grupo estritamente, não é para colocar receita de bolo, a gente já falou, não é para fazer nada disso, é apenas um grupo para essas ocorrências policiais, né? Então, como até o coronel disse, nós temos viatura, sim, nós temos efetivos, sim, nós temos armamentos, sim, estamos muito bem treinados, tá? Mas não podemos estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, os vizinhos, às vezes um vizinho foi viajar, não é isso, Vera? Isso. Aí avisa, eu estou indo viajar. Então, o vizinho daqui, o vizinho de lá, acaba olhando, acaba tomando conta de qualquer situação, né, joga no grupo, aquele tutor vai visualizar e avisa o policial da área. E essa logística deste tutor, desse administrador, né, daquele grupo, para o aviso daquele policial. Tem mais policiais, porque aquele policial pode estar de folga naquele momento. Não, sim, são os policiais que fazem aquele setor. Né? Então, o telefone é dos policiais que fazem aquele setor. São vários telefones, então, porque na falta de um, está de folga, sim. Uhum. E, de repente, se o policial estiver de serviço, mas estiver empenhado em uma ocorrência, ele avisa o colega, né? Então, eu não posso ir todo de serviço, mas ele avisa o colega do setor do lado, né, do setor vizinho, e atende a ocorrência. Só que além de ligar o 90, obviamente, né? Claro. Tem que ligar o 90 para ficar registrada a ocorrência. Mas é uma maneira do policial chegar até mais rápido, né? E das pessoas se conhecerem e se ajudarem entre si, né? E serem os olhos da polícia. Então, isso é policiamento comunitário. Não há diferença. Então, aquele tutor avisa aquele policial pelo próprio aplicativo, liga 190. Quando liga 190, ele dá informação para o atendimento que já foi feita, a comunicação via WhatsApp? Sim, aí o policial já fala na rede de rádio, né? Avisa o Copom, já estou a caminho. Aí o Copom passa o número da ocorrência para o policial, que já está sabendo, por conta do tutor ligar para o policial. Uhum. Entende? É assim que funciona. Muito bem, este é o programa Gente que Fala, aqui na Rádio Trianon AM 740 e também pelas redes sociais, pelo Instagram e pelo Facebook. Nós vamos fazer um intervalo, vou chamar aqui o Sérgio Souza para fazer esse intervalo para a gente. Daqui a pouco a gente volta para falar sobre as visitas comunitárias ao comércio feitas pela Polícia Militar. Até já. Rádio Trianon AM 740. Informação, prestação de serviço, utilidade pública. Só podia ser aqui, na Rádio Trianon de São Paulo e Universal de Santos. Trianon. A Universidade Paulista Unip forma cidadãos conscientes, criativos, empreendedores. Há 7 anos é a universidade particular preferida do mercado profissional. Mais de 100 parcerias internacionais em todos os continentes. A qualidade e o reconhecimento dos cursos presenciais e na educação à distância para você estudar no campus que preferir ou de onde estiver e na hora em que desejar. Use sua nota do Enem e venha estudar com desconto de até 100%. Unip, qualidade comprovada.
3289-3580, 3253-4845. Estes são os telefones do ouvinte Trianon. Ligue e participe. O Colégio Objetivo Integrado conquistou o primeiro lugar no Brasil no IDEB e chegou pela 8ª vez ao primeiro lugar no Enem. O Colégio Objetivo conquistou mais de 6.400 medalhas em Olimpíadas Científicas, incluindo o primeiro título para o Brasil de campeão na Olimpíada Internacional de Física e de campeão em programação na Copa do Mundo de Robótica Júnior. Objetivo, excelência em todas as áreas do conhecimento. Rádio Trianon. Quer ouvir nossa rádio em seu celular ou tablet, em qualquer lugar? Então baixe agora o aplicativo Radiosnet. São milhares de emissoras do mundo todo e você vai ouvir de graça muita música, notícias e esportes. O aplicativo Radiosnet está disponível para o seu smartphone Android e iOS no site radiosnet.com. Trianon AM 740. De volta aqui na Rádio Trianon AM 740 e também pelas redes sociais, Instagram e Facebook com o programa Gente que Fala. A Polícia Militar vem realizando uma série de visitas a comerciantes, priorizando locais de maiores incidências criminais indicados pelo Infocrim, que é o Sistema de Informações Criminais da Polícia. Subtenente Vera, como é que funciona esse trabalho de visita a comerciantes? O comerciante tem que pedir, vocês vão normalmente? Não, já é hábito da base comunitária, né, dentro do policiamento ostensivo a pé. Geralmente 2 policiais saem no entorno lá da base, da Praça Sampaio Vidal, para visitar lá o comércio, né, ter um contato com os comerciantes, como que está indo o bairro ali. E dentro dessas visitas também, não só ali no entorno da base, a gente faz contato com lideranças também ali da comunidade, como a subprefeitura, que hoje está lá a senhora Fernanda, né, que está à frente aí da subprefeitura, tem o pessoal também das associações, de algumas ONGs, né, como a Associação da Vila Formosa, a Associação Amigos para Sempre, que está sempre apoiando lá a comunidade mais carente. Então a gente vai fazendo esses contatos. Tem até mesmo o pessoal do Conseg, né, o capitão aqui tem que participar lá das reuniões de Conseg, e geralmente essas reuniões elas são muito mais produtivas para nós, lá, até mesmo da base comunitária, porque a gente fica sabendo lá da dificuldade, da problemática do bairro, e a gente, de uma certa forma, a gente acaba intervindo. Às vezes, meu comandante não precisa despachar nada, não precisa falar nada, falar assim, olha, precisa fazer uma visita ou intervir em alguma atividade, a gente já toma a frente disso daí, já providencia e já dá o auxílio lá para o cidadão. Capitão, como é que está o interesse da população em relação aos CONSEGs, que são os conselhos de segurança? Então, lá na nossa área, na 4ª Companhia, toda a primeira terça-feira do mês é realizado um CONSEG, né, num ambiente lá, numa sala próxima, inclusive à base, na frente da base comunitária. Na Sociedade de Vila Formosa. Sociedade de Vila Formosa. Então, eles participam muito, né? Eu estive lá mês passado, estarei lá agora dia 2, né, na terça-feira dia 2, e a participação é grande. A sociedade vai lá, né? Muita coisa que a sociedade passa para nós e reclama não é caso de polícia, né? A verdade é essa. Às vezes o pessoal reclama de, sei lá, desenchente, né? A gente ouve, né? Mas na bancada fica o comandante de companhia, né? Fica o delegado da área, também tem o rapaz da prefeitura, então ele vai anotando. Coisa de polícia a gente anota, a gente toma providência, mas tem bastante interesse lá, pelo menos na nossa área, a comunidade participa bastante. Né? Qual que é o caso de polícia mais comum que aparece dentro dessas reuniões dos conselhos de segurança? Então, por incrível que pareça, o que mais reclamam lá na área da 4ª Companhia é porque é uma área muito tranquila, né? Lá na nossa companhia, o homicídio é 0, né? Latrocínio, que é o roubo seguido de morte, né? Roubo com a qualificadora, né? Com resultado morte, é 0, tá? Roubo de carga é 0, enfim, o crime lá é bem baixo na área da 4ª Companhia, então eles reclamam bastante da contravenção penal de perturbação do sossego, né?
É a vizinhança, está reclamando do vizinho. Aí, porque Aquela Não música tem, alta. não tem baile funk lá. não, lá não, lá na área Graças do a 8º Deus, Batalhão não tem baile funk, é uma área muito tranquila, né? Realmente é muito tranquilo, né? Eu até se tivesse dinheiro eu comprava uma casa lá. São moradores Vila Formosa. antigos ali, né, na É. região. Então Vila não tem muito Formosa, adolescente, essa não parte tem da Zona muita Leste, gente né? jovem ali, o pessoal mais antigo. A área do 8º Batalhão é uma área muito boa. Mas reclamam, né, da perturbação do sossego. Só que a grande parte dessas reclamações, o problema é que a via é uma zona mista, né? Então ela abriga residência e comércio. Então, na realidade, teria que fazer, sei lá, uma abaixo-assinada. A gente orienta a respeito, né? Para tentar a prefeitura o quê? Mudar o plano diretor daquela rua e tornar a rua estritamente residencial. Mas é uma contravenção penal, claro, que incomoda. E quando tem, a gente manda a viatura lá para apoiar, aí o cara abaixa o som, né? Então, 99% das reclamações do CONSEG, que são da polícia, né, que fazem parte da segurança, é a contravenção penal de perturbação de sossego e do trabalho alheio. Agora, quando não é uma área tranquila, como essa de vocês, aí o que é que aparece mais? Então, tem áreas mais complicadas, né? Roubo a transeunte, né? O ladrão rouba muito celular, né? Hoje em dia as pessoas andam, né, e nem olham para frente, né? Não estou dizendo que é culpa das pessoas. O normal, o certo seria nós andarmos com o celular onde quiser, sacando dinheiro, contando dinheiro na rua. Isso é o correto. A gente não pode transferir a culpa até para a sociedade, né? Porque o correto é você andar contando dinheiro. Isso eu acredito que seja, né? Mas infelizmente as pessoas elas andam e são roubadas, né? Celular 90%, né? Bolsa também. Step hoje em dia também, né? Estão bastante. Estão furtando muito step de veículo. Então, essa é a reclamação das pessoas. Mas na nossa área, basicamente, é contravenção penal. A Polícia Militar ainda sofre muito com os trotes no 190? Sim, sem dúvida. 90% são trotes. 90%, capitão? É muito trote. Eu não me recordo, não vou dizer ao certo qual a quantidade de ligações, mas é uma quantidade, assim, absurda de ligações diárias no Copom. Eu não tenho essa informação. O Copom é muita ligação. Por acaso eu trabalhei no Copom também, né? Eu fui o que acontecia lá. Isso tudo bem que faz 10 anos, mas acontece hoje ainda. Quando a gente fala trote, uma coisa é o trote de você ligar comunicando um falso crime para provocar o deslocamento da polícia ou do bombeiro. Isso é trote. Outra coisa é você fazer ligações desnecessárias. O sujeito ligar para pedir a rua, perguntar a rua, se vai chover, qual o preço do dólar, que acontece demais lá. Então, quando as pessoas que iam lá visitar o Copom e perguntar, tem muito trote aqui? Tem muita ligação desnecessária, que não devia entrar num telefone de emergência. Não é? O cara perguntar nome de rua, ele que ligue para um 0800 ou um serviço de atendimento ao público. Às vezes, a informação que a pessoa pede é de natureza criminal. O cara foi assaltado, perdeu um documento, quer saber como é que tira, tem até relacionado. Mas não é emergência. Então, o que acontece lá no 90, ainda acontece no 90, o 93, que é o telefone de emergência do bombeiro, são ligações que não são emergência. Isso acaba atrapalhando o atendimento de emergência, né? Então, isso é uma coisa que ainda, hoje, com a tecnologia de localização, inclusive de celular, melhorou um pouco, porque consegue se localizar a pessoa que está ligando. Só que não é tão simples assim, mesmo que eu ligue. Quando eu trabalhava no Copom, tinha um sujeito que ligava lá 300 vezes por dia, né? E a gente sabia quem era ele, né? E não tinha nenhuma medida legal que eu podia tomar para fazer isso. Hoje, quais são as medidas? Ainda não tem, do ponto de vista das operadoras, por exemplo, poderia eu pedir para a operadora que fosse, falar assim, ó, esse telefone aqui foi detectado que ele está ligando um telefone de emergência sem ser o caso. Então, a operadora deveria cortar, mas até hoje isso não é legalmente possível, né? Então, tem que ter uma norma, uma legislação. O que acontece é que é um crime que aí você tem que pegar o sujeito em flagrante, a prova é muito difícil, tem que ser na hora, e muitas vezes... Qual a natureza desse crime? Passar trote? Qual a Passar natureza? Passar trote. Tem um artigo no Código Penal, tem o Código Penal que é a falsa comunicação de crime, né?
Eu sei que, né, Coronel, não sei, A prova é muito difícil, porque, inclusive, se você fizer o chamado flagrante preparado, ele sai antes da guarnição do DP. Quer dizer, se preparar, né? Tem um tipo penal, mas não dá para... Não dá. Do ponto de vista prático, é inviável. Poderia, assim, no meu ponto de vista, trabalhar em várias frentes. Assim como quando a gente fala de segurança pública, nunca tem uma solução só. Nunca tem uma solução só. A pessoa que fala que é especialista em segurança pública já está errada aí, só se o cara for especialista em várias áreas, né? Eu acho que uma das soluções, um dos caminhos é educação pública, educar a pessoa a não fazer isso, né? Outras medidas é tecnologia realmente de localizar, outras medidas são medidas legais mesmo de endurecer isso, e, finalmente, talvez uma medida pecuniária, multa, ou as próprias operadoras podiam fazer isso. Quer dizer, isso vai depender de lei, né? Veja como é complexo a coisa, né? Você falou que isso passa pela educação, né? Tem um trabalho da Polícia Militar feito nas escolas para o combate, me fugiu o nome agora, para o combate ao uso de drogas. PROERD. Programa de resistência. Poderia se aproveitar o PROERD para levar esse tipo de informação. Sim, o PROERD é como se fosse molhar uma planta, né? Está molhando a plantinha ali, né? Tratando com crianças, né? Sem dúvida, né? Mas tinha que ser muito mais do que só o PROERD. O PROERD é muito bom, excelente. Então. Olha, a Fundabom é uma organização sem fins lucrativos criada em 2013 com o objetivo de promover e difundir a produção de conhecimento cultural e científico na área de prevenção de incêndios e emergências. A Fundação realiza importantes parcerias em prol do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Coronel Wilson, o senhor cuida da memória lá na Fundabom, que é a Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros. Nós fazemos parte de um grupo chamado Grupo de Preservação da Memória, né, que trabalha paralelo com a Fundação. A Fundação em si, ela visa divulgar a cultura de segurança contra incêndio e emergências. E uma das vertentes da cultura é a preservação da memória. Porque todo mundo fala que o Brasil é um país sem memória, né? E realmente as coisas se perdem muito rápido, e na velocidade dos dias de hoje mais ainda, né? Então nós temos um centro de memória que fica na Vila Mariana, na Domingos de Moraes 2329, próximo da estação Santa Cruz. É um centro de memória, como se fosse um museu, né? Tecnicamente não é um museu, porque existe uma diferença de museu e centro de memória, mas é como se fosse um museu do Corpo de Bombeiros, e ele recebe visitas gratuitas, horário de expediente, as pessoas podem ir lá visitar. Ele também pode ser verificado pelo site do Corpo de Bombeiros, corpodebombeiros.sp.org.br, e pelo site da própria Fundação, que é fundabom.org.br. Coronel Duarte, pergunta aqui dos nossos ouvintes, o Francisco de Vila Suzana, ele questiona como alguém se torna bombeiro e qual é o primeiro passo. Eu vou chamar a atenção aqui, pelo menos na minha época, a molecada tinha lá no bombeiro aquele herói, o que você vai ser quando crescer? Eu quero ser bombeiro, né? Então isso ainda acontece, isso ainda gera na molecada esse tipo de desejo. Acontece sim, Mauro. Inclusive o nosso livro, Eu Éramos 20, né, que conta a história do Corpo de Bombeiros de São Paulo, ele traz um capítulo especial para tratar a respeito desse assunto, né, que é realmente o fascínio da criança, né, pela atividade do Corpo de Bombeiros, né? Então, ainda existe muito isso, né, isso é muito forte. E como é que as pessoas fazem, né, para ingressar no Corpo de Bombeiros? Na verdade, o bombeiro ele está inserido, né, dentro da corporação maior, que é a Polícia Militar do Estado de São Paulo, e o ingresso, na verdade, ele tem que ser via Polícia Militar. Então, ele, na verdade, presta um concurso público, né, para a Polícia Militar, e num dado momento ele vai optar, então, por fazer uma especialização, né, para trabalhar no Corpo de Bombeiros. Então, no caso de São Paulo, não tem ingresso direto, né, na Corporação de Bombeiros, né? A pessoa interessada tem que prestar um concurso para a Polícia Militar. Subtenente Vera, pergunta aqui do Luiz Antônio da Lapa. Em que medida os problemas de zeladoria, como mato crescendo, né, mato sem tratamento, a iluminação, interferem no trabalho da polícia? Isso tem a ver com o que vocês chamam de teoria das janelas quebradas, não é isso? Que os locais onde
a situação está alargada, aquilo vai realmente atrair a criminalidade, não é isso? Essa problemática aí de mato, né, de iluminação, a gente trata bastante também nessas reuniões do CONSEG, e nessas visitas comunitárias que a gente faz, a gente tem uma parceria muito grande aí com a subprefeitura. Então, todas essas problemáticas que tem aí de mato, iluminação, a gente acaba passando lá para o pessoal da prefeitura e eles ajudam bastante lá na nossa região. Eles atuam muito forte, né? Bem bacana o trabalho deles lá, dão uma atenção especial para a comunidade ali. Capitão Muramoto, a Camila do Pacaembu pergunta, o programa Vizinhança Solidária já é uma realidade mesmo nos bairros mais carentes? Sim, acredito que em toda a polícia, né? A polícia toda já toda tem. Toda a polícia tem essa vizinhança solidária, tá? De repente, se não estiver no bairro dela, eu oriento para que ela vá na companhia de polícia militar da área e fale, né? Fale da intenção, da vontade dos moradores fazerem isso, porque é uma realidade assim, né? Nós temos quanto lá, Vera? Temos muitos bairros lá, muitos locais ali na Vila Formosa, né? Tem 10 ruas. Então. A gente Olha, eu moro na Zona Norte e lá né? tem. É que não tem, é outra área. Realidade, sim. Talvez, não sei, a orientação é dela ir até a companhia, né? Não sei exatamente qual companhia que seja, mas que bairro que é? Camila do Pacaembu. Pacaembu. Ou procure, né, uma base comunitária, daqui, né? um posto de polícia, ou até mesmo nessas reuniões aí do CONSEG. Ela manifesta lá o interesse. Né? Falei de interesse, com certeza vamos fazer sim. É uma realidade sim, com certeza. Coronel Wilson, a Silvana de São Caetano do Sul, os bombeiros que atuam em grandes tragédias, como os grandes incêndios, recebem algum tipo de apoio psicológico? Eu vou acrescentar aqui não só nas grandes tragédias, né, mas no dia a dia, dentro do trabalho das equipes de resgate, né? Lamentavelmente a gente não tem o ideal, né? Que é nem os bombeiros e nem o... Ninguém tem, é por isso que eu falo que é um trabalho difícil, né? E não é fácil. Quando eu falo que é mais fácil ser bombeiro, mas não é fácil também, né? A gente tem um certo repuxo psicológico, digamos assim, eu considerava assim quando atuava, né? Que você vai na ocorrência, você foca em resolver a ocorrência, você só pensa naquilo. Depois que passa, você vai ver o risco que você correu, e aí dá um repuxo psicológico. O bombeiro ele tem um regime de trabalho um pouco diferenciado do policiamento. Os bombeiros geralmente trabalham no horário de 24 horas, ficam no quartel, dormem lá, convivem em grupos. Aquele grupo que a gente chama de prontidão, eles acabam desenvolvendo mecanismos que compensam essa falta de um programa específico de apoio psicológico. Então, é como se você fosse uma família, um grupo. Então, eles almoçam juntos, dormem nos mesmos alojamentos, né? Jogam bola, praticam esporte, fazem educação física. Isso, de certa maneira, lógico, quando não está atendendo ocorrência, né? Isso, de certa maneira, compensa um pouco essa falta de um programa específico. Porque se a gente fosse sentar em divã de analista, então teria que ter o triplo do efetivo nosso aí, que não ia dar, né? Porque a coisa é realmente... a gente lida muito com tragédia, com tragédias pessoais, dramas, sabe? A pessoa que morreu por uma besteira, por um detalhezinho, ou que tentou se matar, ou que teve uma grande perda pessoal. Então, essas coisas são muito difíceis de você processar, né? Agora, no geral, eu posso garantir que no atendimento, o bombeiro foca no atendimento, na parte técnica. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que chegar, eu tenho que isolar o local, eu tenho que resgatar a vítima, eu tenho que subir, descer, fazer, enfim. Não pensa no risco que ele está correndo. Ele vai pensar depois. Quando se trata de um resgate, um acidente de trânsito, onde vai aquele carro do resgate, quantas pessoas dos bombeiros tem ali naquela equipe? O resgate é um programa que é feito em conjunto com o GRAU. O GRAU é um grupo de médicos, grupo de resgate e atendimento à urgência, são os médicos da Secretaria de Saúde, médicos e enfermeiros, né?
que trabalham nas unidades avançadas, unidades que tem médico, e os bombeiros. A unidade de resgate são 3 bombeiros em cada uma, né? E além do grau e além do bombeiro, tem o grupamento aéreo, que são os helicópteros da Polícia Militar, comando de aviação, né? Da Polícia Militar. E esse conjunto é que forma o serviço de resgate. O serviço de resgate, então, é composto pelo Corpo de Bombeiros, pelo Comando de Aviação e pelo Grau, que são os médicos civis da Secretaria de Saúde que trabalham lá. Então, a gente tem 2 tipos de atendimento. Um atendimento básico, que é o resgate simples, que vão 3 bombeiros. E o atendimento de suporte avançado, que vai o médico e o enfermeiro, ou o helicóptero que vai médico também. O resgate simples, que é o que é mais comum de a gente... o mais comum, a maioria das ocorrências é o resgate. Bombeiros, é um socorrista? São um motorista e 2 socorristas. Né? Que muitos falam, é um paramédico, não é um paramédico? Não, o paramédico é um termo que nos Estados Unidos ele é considerado paramédico porque ele é um tecnólogo, ele inclusive ministra drogas, faz manobras invasivas, coisa que o nosso bombeiro não faz. Quem faz manobra invasiva e procedimento médico, ato médico, são os médicos e enfermeiros dessas unidades de suporte avançado, que são poucas, né? Nós temos cerca de 40 viaturas na cidade de São Paulo de resgate, digamos, simples, que é o resgate básico, e 5 de unidade de suporte avançado. O programa já está chegando ao final, já a gente vai dar o nome do ganhador desse exemplar do livro Éramos 20, a história do Corpo de Bombeiros, as pessoas participando aí pelo telefone também, deixando as suas mensagens nas redes sociais. Uma pergunta para o Coronel Duarte, da Luana, de Embu, eu não sei aqui se é Embu das Artes, se é Embu Guaçu, mas vamos lá. Porque ainda vimos tantos incêndios causados por curtos-circuitos? A Luana pergunta se está havendo negligência dos fabricantes dos equipamentos. A questão do curto-circuito, ela envolve não só essa questão, digamos, de qualidade do material, mas às vezes é até uma ação humana, né? Tem muita gente que acaba fazendo uma chamada gambiarra, né? Então, realmente ainda existem casos aí de incêndio que ocorrem em virtude do curto-circuito, e a gente alerta as pessoas que tomem cuidado, né, com relação a isso, né, porque é muito comum as pessoas também ligarem várias tomadas numa única tomada, né, vários equipamentos numa única tomada, isso acaba trazendo uma sobrecarga, pode ter um problema elétrico e causar, né, um princípio de incêndio que depois acaba, né, se transformando num grande incêndio, né. Então, tem sem dúvida a questão aí que envolve qualidade de material, mas também, sem dúvida, também a questão da ação humana. Muito bem, eu quero agradecer a presença de todos vocês nesse programa Gente que Fala, edição de sexta-feira, os amigos da Polícia Militar, também do Corpo de Bombeiros, anunciar aqui o ganhador do livro, fugiu o nome aqui, eu coloco Éramos 20. Éramos 20, a história do Corpo de Bombeiros, o vencedor é o Francisco, ele mora em Vila Suzana. Francisco, você entre em contato com a nossa produção, telefone 50 52 55 55, para pegar informações aí sobre como retirar o seu presente aqui do programa Gente que Fala, da Rádio Trianon, e também dos amigos da Polícia Militar e dos Bombeiros. Mais uma vez, o agradecimento a todos vocês, o agradecimento a você que nos acompanhou, tanto pela rádio quanto pelas redes sociais. O programa Gente que Fala está de volta na segunda-feira, sempre com a direção do jornalista Fausto Camunha. Tchau, até lá.